Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de toda a nossa aula. Hoje estamos na aula de número 20, com objeto de conhecimento, Formação Territorial do Brasil, parte 2, e o detalhamento, características socioespaciais e identitárias dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos da floresta e demais grupos sociais do campo e da cidade que vivem no Brasil e que possuem territorialidades distintas. Então vamos lá dar início à nossa aula. Então vamos lá dar início à nossa aula. Como já adiantamos no nosso conteúdo de detalhamento, hoje vamos falar sobre a população, mais específico as populações que a gente encontra na Amazônia, que aqui vocês já estão tendo algumas ideias do que são essas populações das quais vamos falar. Então a gente vai falar dos habitantes da floresta amazônica, que são os povos que vivem diretamente ou na floresta ou sobrevivem dos recursos que a floresta nos dá. Então podem ser coletores, podem ser extrativistas, podem ser pescadores, até mesmo agricultores. Então a gente tem uma relação dessa população que vive na floresta amazônica, vamos chamá-los de povos da Amazônia ou povos da floresta amazônica, e também essas populações que vivem dos seus recursos da floresta. Então começando mais falando quais são algumas das características dessas populações. Então, os habitantes tradicionais da floresta amazônica podem ser os indígenas, os seringueiros, os castanheiros, também os pescadores, os peconheiros. Então, tem muitos povos que vivem da extração ou de algum recurso que vem da floresta. Eles vão ter, como eu já falei, um modo de vida baseado na extração de produtos. Pode ser a borracha, pode ser a castanha, pode ser a balata e até mesmo outros óleos vegetais ou então produtos medicinais que a nossa floresta dá. Então, a gente verifica que esses povos vão ter uma relação mais amigável, a gente vai chamar de sustentável com a natureza. Então, são povos que necessitam que a floresta fique de pé para que eles tenham o seu futuro, os seus recursos, para que eles possam continuar sobrevivendo deles. Ainda vão se dedicar à caça, à pesca, sendo a pesca não predatória, à agricultura de subsistência principalmente, e eles vão utilizar, da onde é que eles vão tirar esses recursos? Da mata ou então dos rios para poder sobreviver. A gente vai ter, por exemplo, os pescadores, que vão então tirar da pesca o seu sustento. E a grande parte das comunidades ribeirinhas vão acabar tirando da pesca a sua principal fonte de proteína, nem sendo tanto a caça, mas a pesca sendo então aí a principal proteína dessas populações. Então elas vão utilizar os recursos naturais sem destruí-los. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, todos esses povos, os habitantes da floresta amazônica que nós vamos mencionar hoje, vão ter essa principal característica. Elas vão usufruir de tudo aquilo que a floresta amazônica pode dar, no entanto, de forma consciente. Então, tendo aquele manejo sustentável, praticando desenvolvimento sustentável, tendo essa relação mais amigável com a natureza, porque sabe que é dali que eles vão retirar o seu sustento, o sustento da sua família também. No entanto, não quer dizer que esses povos não tenham suas dificuldades. Alguns de vocês devem conhecer as dificuldades desses povos. A invasão que a gente tem nas terras indígenas, o desmatamento com as queimadas que também vão invadindo as áreas, por exemplo, das reservas extrativistas. Então a gente vai conhecer um pouquinho desses povos da Amazônia. Então, as populações que vivem na região amazônica têm também a vida marcada pelas águas da bacia amazônica. Então, aí o rio, para muitas comunidades, para muitos municípios do Amazonas, é o principal meio de transporte, porque no Amazonas não tem tantas rodovias, não tem tantas estradas. Então, acaba sendo o principal meio de locomoção o barco, né? A lancha, a jato, porque é como essas comunidades conseguem sair dos lugares mais distantes do interior do nosso Amazonas para a sede do município
ou até mesmo para a sede da capital, dependendo do que ele vai buscar. Às vezes é um recurso médico, acesso a médico que não tem no município, então ele acaba se destinando à capital do estado, Manaus. E aí o que acontece? Lá na comunidade ele não tem uma estrada, ele acaba utilizando o rio para poder sair de lá e se deslocar, certo? Então, continuando, é o ciclo das águas e os regimes das cheias e da seca que vão moldar a luta pela sobrevivência e um cotidiano de resistência dessa população. E aí a gente começa então agora a falar mais diretamente de cada um desses povos. Então a gente vai começar pelo primeiro povo nativo do Brasil, que são as populações indígenas, que eram então aquela população que dominava, que tinha posse desse nosso território inteiro, que hoje é o Brasil. No entanto, com a chegada do homem europeu, essas populações foram diminuindo, né? Se estimava que quando o europeu chegou no Brasil, existiam cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje não chega nem a 1 milhão se a gente contar todos os indígenas espalhados pelo nosso território. Então vamos conhecer um pouquinho sobre as populações indígenas. Então, hoje, cerca de 180 povos indígenas vivem na região amazônica do Brasil, somando uma população de aproximadamente 208 mil indivíduos. Então, essas populações podem ser também aquelas que vivem isoladas, então é um número estimado. Então, são as tribos indígenas que são conhecidas e podem, então, ser censeadas pelo IBGE. Fora, então, as populações que vivem isoladas. Essas populações indígenas dependem da terra, porque elas precisam fazer a sua roça, dependem da floresta, porque elas precisam fazer seu material, a sua canoa, um material de artesanato também, e até mesmo eles podem utilizar as plantas e as cascas das árvores como remédios. Então tem a parte medicinal e o próprio rio, que como a gente pode ver na imagem, o rio é o lazer do indígena também, pode ser utilizado para tomar banho, é da onde que ele retira também parte da sua comida, né, a pesca. Então o indígena tem uma relação direta com a natureza e vão retirar dela tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Seguindo, ali vivem desses povos resistentes. Importante falar que existem dois termos que a gente vai relacionar quando a gente fala dos indígenas, que é o resistentes e os ressurgidos. Quando a gente está falando que os indígenas se veem como povos resistentes, porque eles resistem há mais de 500 anos à imposição da cultura que antes era lusitana, ou seja, os portugueses que vieram para cá impuseram o seu costume, a sua religião, o seu idioma a essas populações. Então, os indígenas se veem como povos ressurgentes. Já existem também os antropólogos que vão estudar a população, vão chamar esses povos também de povos ressurgidos. Isso porque antes a gente via com muito mais frequência o indígena negar a sua etnia. Então ele dizia que não era indígena, ele tentava apagar qualquer traço que pudesse relacioná-lo a uma tribo, a uma etnia indígena. Isso porque havia uma discriminação muito grande. No entanto, lá com a Constituição de 1988, quando ali na lei, pelo menos no papel, os indígenas começaram a ter seus direitos garantidos, então aí as comunidades indígenas começaram então novamente a ressurgir. Então aí fica os povos ressurgidos e os povos resistentes também, mas os indígenas se reconhecem como povos resistentes. Continuando, então até os povos livres, isolados, que não têm contato algum com as sociedades nacionais. Então nós vamos ter os indígenas que têm contato com o chamado homem branco, na qual eles já conseguem ter acesso a algum tipo de saúde que o governo pode oferecer, a educação também a esses povos. No entanto, existem aqueles povos que não querem ter contato nenhum com a população chamada branca, né, que todo aquele que não é indígena, para eles é considerado branca, população branca. Então, o que vai acontecer? Eles querem se manter isolados para poder, ao máximo, manter a sua cultura, os seus costumes preservados. Assim, eles também não começam a adequar a sua cultura aos que eles não pertencem. Continuando, as terras indígenas garantem a proteção dos direitos e da identidade desses povos.
cujos meios de vida possibilitam a manutenção da floresta e de seus recursos a tantas gerações. E aí é o que eu acabei de falar. Hoje, a gente vai verificar que as comunidades indígenas estão buscando ter cada vez mais voz. Então, elas estão lutando cada vez mais pelos seus direitos, para ter suas terras demarcadas, para ter as suas terras respeitadas. Porque a gente sabe que existe aí o processo da expansão da agricultura e da pecuária e também da utilização da madeira como para extração, para a construção de casas, de imóveis, entre outros. E isso acaba, então, por vezes invadindo o território indígena. E aí eles acabam tendo que resistir novamente para que o seu território seja respeitado. No entanto, o que a gente começa a perceber agora é que a gente vai ter cada vez mais uma população maior indígena. Quando o europeu chegou, éramos 5 milhões e fomos muitos extintos, né? Várias tribos hoje não existem mais. Tanto é que muitas das tribos que hoje é indígena, poucas conseguem manter a sua própria língua. Mas a gente verifica com o IBGE que as populações indígenas estão crescendo. Olha só. Então, segundo o IBGE, a população indígena vem apresentando em termos proporcionais, isso quer dizer em relação à população das cidades, à população dos nossos municípios, ou seja, toda aquela que não é indígena, se repara que a população indígena está crescendo muito mais do que as outras, por isso que ele diz em termos proporcionais, tá ok? No entanto, o IBGE, através do censo, vem observando o aumento da população indígena. E a gente pode perceber aí nesse gráfico. Lá no ano de 1991, a população indígena conhecida e contada era de 294 mil habitantes. Ela teve um bom crescimento para o ano de 2000, 734 mil indígenas, aumentou um pouquinho para o ano de 2010, com 810 mil indivíduos, e o IBGE estima que atualmente haja cerca de 870 mil indivíduos indígenas na nossa sociedade. Desde 1991, a população indígena cresceu mais de 205%. Então, em termos proporcionais, a população indígena está crescendo muito mais. Assim, este contingente populacional apresenta um ritmo de crescimento demográfico contrário à da população não indígena. Deste contingente, cerca de 64% vivem no meio rural, sobretudo no interior das terras indígenas. Então, a gente verificou aí algumas das informações sobre o principal povo, que seria o povo dono das nossas terras brasileiras, que era o povo nativo, quando os europeus chegaram aqui nessa região. E, aos poucos, eles estão novamente ressurgindo, resistindo aí às pressões do progresso, do chamado progresso e desenvolvimento que a gente tem aí do homem não indígena. Outra comunidade que vive também dentro da floresta amazônica são as comunidades quilombolas, ou os quilombos. Então, são comunidades constituídas por homens e mulheres escravizados que fugiram na época da escravidão e estão também na Amazônia. Então, a gente vai ter os os homens escravizados daquela época que fugiam desse regime da escravidão. Muitos deles se juntaram aos índios, aos também mestiços daquele período para poder resistir a esse regime da escravidão que existia. Segundo o projeto Nova Cartografia Social Brasileira, foram mapeadas mais de 1.000 comunidades quilombolas na Amazônia. Nesse mapa, a gente consegue observar, então, quais são os estados da região norte que possuem em seu território comunidades quilombolas tituladas, porque existem muitas que não são reconhecidas. Então, a gente tem aqui no estado do Amazonas, no estado de Rondônia, também no estado do Pará, inclusive o estado do Pará é o estado que mais reconhece e titula as comunidades quilombolas no Brasil inteiro. A gente tem o estado do Amapá e também no estado de Tocantins. E no Amazonas, a gente tem nos municípios de Barcelos, Novo Airão, Manaus, Itacoatiara e Barreirinha, comunidades quilombolas já reconhecidas e tituladas. No caso de Rondônia, eu vou ter Costa Marques, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, Alta Floresta e também a Pimenteiras.
Já em Tocantins eu vou ter mais de 20 comunidades. Algumas delas são Araguatins, Aragominas, Muricilândia. Como eu falei para vocês, no Pará são muitas, né? São 62 comunidades quilombolas com 53 com títulos. Por que é importante esse título? É que somente depois que a comunidade recebe essa titulação é que ela vai poder usufruir do acesso à educação, do acesso à saúde. Ou seja, é a partir daquele momento que ela é reconhecida e pode ter acesso às políticas públicas do Brasil. Tá? Aí no Pará, então são muitas, estão no município de Oriximiná, de Óbidos, de Alenquer, Monte Alegre e muitos outros. O Amapá, aqui em cima vocês podem ver que tudo quase está amarelo, porque quase todo o estado também reconhece as comunidades quilombolas. Então, alguns dos municípios que têm essas comunidades é Oiapoque, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Macapá, Cutias. Então, são algumas das comunidades quilombolas que existem aqui na região norte. Olha, como vocês podem ver, mais de 750 no estado do Maranhão, mais de 400 no estado do Pará e quase 100 no estado de Tocantins. E algumas outras, né, na Amapá, Amazonas e também em Rondônia. O interessante é colocar das comunidades quilombolas que, assim como as comunidades indígenas, também buscam ter os seus direitos garantidos, porque são pessoas que foram ou remanescentes dos escravizados do Brasil. Então, é uma população que precisa ser reconhecida ainda pela nossa sociedade e ter de fato e direito os seus direitos garantidos. Certo? Vamos continuar agora com as comunidades ribeirinhas. Então, as populações tradicionais, ou como a gente chama os ribeirinhos ou os caboclos ribeirinhos, vão ser aquelas que vão residir próximos dos rios, ou vão morar em terra firme. E aí a gente tem uma imagem de uma palafita, que elas têm que construir justamente suas casas com essas pernas mais elevadas, porque é um lugar onde a cheia do rio pode fazer com que as águas cheguem. Então a população precisa ter esse cuidado ao construir as suas casas para que elas não sejam alagadas durante esse período da cheia. Então, as populações tradicionais podem ser os seringueiros, os piaçabeiros, os peconheiros, os pescadores, e eles vão ser assim chamados porque eles vão desempenhar e também vão reconhecer a importância da natureza nas suas vidas, porque é de lá que eles vão extrair o seu sustento. Então, eles ainda estão buscando o seu reconhecimento, então eles estão se organizando para lutar pelos seus direitos e também buscando fortalecer a sua identidade. Então, aí, como eu já falei, vão viver da pesca nos rios e lagos e vão praticar também atividades como agricultura e pecuária. Vão cultivar pequenos roçados para consumo próprio, que é o que a gente chama de agricultura de subsistência, e podem praticar atividades extrativistas. E aí é nesse ponto que a gente começa a falar, então, dessas outras profissões que vivem da floresta. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa realidade, começando pelos piaçabeiros, né? Muita gente não conhece esse termo. O que é um piaçabeiro? O que ele faz? E por que ele tem esse nome? Então, olha lá, o piaçabeiro, ele vive da extração da fibra da palmeira, da piaçava. E a piaçava, ela é utilizada para fazer vassouras, certo? A gente vai ter muitas populações vivendo no médio e no alto Rio Negro, assim também como nos seus afluentes. E aí, como curiosidade, a piaçava, ela vem do tupi, que quer dizer planta fibrosa. E essa é uma das principais atividades econômicas extrativistas que a gente tem aqui na Amazônia. Certo? Agora uma mais conhecida de vocês, os seringueiros, né? Nós estudamos em aulas anteriores justamente o primeiro e o segundo ciclo da borracha e hoje ainda essa profissão resiste. É uma das profissões que conseguiu fazer com que surgissem as chamadas reservas extrativistas, justamente porque os seringueiros extraem a sua matéria-prima da natureza, da árvore chamada seringa. Então, é uma população que nasceu a partir do início da extração da borracha. Muitos deles são nordestinos ou descendentes
de nordestinos que vieram fugidos da seca dessa região. Vieram para cá em busca de trabalho, melhores condições de vida. E, principalmente, eles vieram para cá estimulados pelo governo federal, que, como vocês devem lembrar, eles precisavam que a população ocupasse esse território e aí, aproveitando, então, que eles precisavam de mão de obra para poder extrair a matéria-prima, fizeram com que muitos nordestinos viessem para essa região. E até muitos hoje permanecem aqui nessa região. No entanto, como eu falei, é uma profissão que oferece alguns riscos, que ainda não é tão reconhecida. No entanto, foi uma das profissões que fez com que o Brasil reconhecesse a necessidade da criação das reservas extrativistas, ou seja, essas áreas da natureza que devem ser preservadas para que essas populações possam continuar tendo como realizar o seu sustento. Seguindo, nós falamos sobre os peconheiros. Os peconheiros é reconhecido no Brasil como a profissão mais perigosa do nosso país. Isso porque falta segurança de trabalho, o número de subidas que a pessoa deve fazer para subir num açaizeiro são muitas para ele poder atingir a quantidade que ele quer buscar diariamente para poder ter ali o seu sustento retirado da natureza. Então, ainda buscam regulamentações do seu trabalho para que eles possam cada vez mais ter segurança ao exercer suas atividades. Agora, os castanheiros, também muito conhecido, eles vão viver da coleta da castanha. Aí para vocês também a imagem. O fato deles serem conhecidos, de quase todos conhecemos o que é a castanha antes do Pará, que depois virou a do Brasil, a gente tem que entender que também é uma profissão que oferece riscos e também ela não é tão segura e também não é nada fácil, porque tem que se realizar diversas caminhadas dentro da floresta para poder conseguir coletar todos esses frutos e depois quebrar a castanha para depois então realizar a lavagem desse fruto e também a pesagem. Então aí só um pouquinho da dinâmica da coleta da castanha. A gente verifica que é um trabalho lá só que os homens vão sair para a mata e como eles vão colocando essas castanhas, essa maior ainda não quebrada, dentro dos paneiros. O que são os paneiros? São aqueles cestos grandes que eles vão carregando nas costas e lá eles vão colocando os ouriços. Então, ele vai ser descarregado no lugar chamado quebrador, que é onde eles vão, então, abrir todos esses ouriços para ter acesso à castanha. Então, ali ali inicia a quebra do ouriço com machados para a separação das sementes. E após a seleção dessas castanhas, elas vão ser colocadas em sacas, transportadas até o igarapé, onde justamente elas vão ser lavadas, depois elas vão ser secadas e, por fim, ensacadas e levadas, então, para a venda. O que é interessante falar que, assim como as outras profissões que a gente verificou, os castanheiros, eles também vão ter o processo de vender o seu produto. E ali a gente tem, ali no meio desse percurso da venda, até a gente comprar finalmente o produto, chamado atravessador ou o mediador, que é aquele que compra de fato a castanha do coletor e leva para o mercado. Ou seja, o produto ali que ele conseguiu coletar, o castanheiro, ele vai vender por um determinado valor. Aquele atravessador, aquele mediador da negociação, vai colocar ainda um preço maior e quando chega no mercado a gente vai ter ainda um outro valor. O que a gente acaba reparando de todas essas profissões? Essas profissões acabam não sendo reconhecidas porque não há essa regulamentação, elas são consideradas como se fossem invisíveis. Porque a gente realmente não está lá, de fato, observando como acontece todo esse processo de coleta. Fica aí para vocês uma dica de assistir o documentário chamado O Castanhal. E nesse documentário ele conta, em 20 minutinhos apenas, como acontece todo esse processo e a vida das pessoas que vivem da coleta da castanha. Agora, depois de tudo isso dito, a gente vai ouvir agora a declamação de um poema. Nesse poema, busquem prestar atenção justamente nas palavras que vão buscar fazer com que a gente preserve, com que a gente olhe com outros olhos a natureza. Então vamos ouvir o poema. Antes da pátria, eras úmida promessa, semente primordial, árvore-mãe, planta continental, arvoredo, floresta, selva palpitante. Canto teu verde planetário e no teu imenso respirar
canto o nosso pão de oxigênio. Canto a ti, Amazônia, bosque inquietante da esperança. E eis porque denuncio esse machado cruel sobre teu peito, essa fruta milenar dia a dia devorada. Antes da grande nação, já eras tu, a nação primogênita, filha dos filhos da mata. A infância da pátria foste tu, sílaba aborígene, idioma tupi, cerâmica, canoa e tacape, ritual, dança e canção. Foste tu a raiz, sangue ameríndio, o parto da nacionalidade. Hoje canto os povos da floresta e o desencanto dessa memória esquecida. Falo de sobreviventes, de tribos desgarradas, de aldeias tristes, de sonhos desmatados, de segredos e tradições pirateadas. Das águas lavadas na bateia do mercúrio. Amazônia, Amazônia, quem deterá o teu martírio? Uma vida tão diversa num adverso viver. Falo de grileiros, poceiros, garimpeiros, bandoleiros e de terras demarcadas sobre a mira das pistolas. Falo de dragas e crateras, das águas manchadas e dos rios estropiados. Falo da vida degradada pelas pastagens da ambição. Amazônia, Amazônia. Com que verde vestiremos nosso mapa, acuados pelo apetite voraz das motosserras, por uma fronteira incinerante que avança insaciável, acuados pelo gatilho mercenário da violência e pelo estigma oficial da impunidade. Passo a passo, e esse avizinhar-se do colapso, quantos fóruns se abrirão para resolver essa tragédia? Crimes silenciados na cumplicidade regional dos gabinetes, gritos sem eco nas vozes da omissão, acenos sem resposta nos protocolos renegados e o poder dos maiorais contra tudo o que respira. Amazônia, Amazônia, quantos ainda cairão para que sobrevivas? Com que vozes cantaremos a esperança enlutados pela ausência do que ousaram manter suas denúncias? Quem te fará justiça? Quem sustentará esse cerco que te aperta lentamente? Como conter teu holocausto e a agonia silenciosa das espécies? Falo do patrimônio ambiental da pátria, da grilagem descarada de negociatas e falsos documentos. Falo da destruição diária e sorrateira de pastagens criminosas e de uma ingrata agricultura. Falo da natureza usada e abandonada e de uma terra arrasada e de um deserto verde que cresce, dia a dia. Somos os que assistimos impotentes esse indigesto banquete, tua dieta vegetariana e a euforia com que brindas o lucro e o bom negócio, nessa taça transbordante de cinzas, de sangue e de lágrimas. Talvez um vento reverso, uma chuva perene que apague essa queimada. Talvez um decreto impossível, uma lei implacável. A mão de Deus, quem sabe. A espada da justiça para sangrar os que te sangram. Algo que feche essa ferida. Algo que estanque essa agonia. Algo que empeche essa ganância. Antes, bem antes, que essa segunda geração de abutres choque também os seus filhotes. Então, como a gente ouviu agora essa declamação do poema, o que ela vai fazer com relação com o conteúdo que a gente abordou? É justamente fazer com que os povos da Amazônia tenham cada vez mais voz. Verificamos que esses povos vão sobreviver através da coleta ou até mesmo da extração de alguns animais da natureza para que eles possam ter o seu sustento. E se a gente acaba, como a gente verificou ao longo das nossas aulas, desde a nossa unidade número 1, se a gente acaba avançando cada vez mais dentro do espaço da floresta amazônica, ou até mesmo na construção de diversas hidrelétricas que precisam alagar grandes áreas, a gente vai acabando invadindo, que senão, porque todo esse território, ou dos seringueiros, ou dos castanheiros, até mesmo dos indígenas, fazendo com que essas populações fiquem ou sem o seu sustento ou cada vez mais isoladas. Finalizamos aqui mais uma aula.